Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos revisar o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando falamos de sistema nervoso central, nós estamos falando de medula espinhal e o encéfalo. Na medula espinal, pessoal, é protegida pela coluna vertebral, enquanto que o encéfalo ele é protegido pela caixa craniana. E ele pode ser formado por telencéfalo, onde a gente vai ter o cérebro, o diencéfalo, onde a gente vai encontrar o talo e o hipotálamo, mesencéfalo, onde nesse caso nós vamos ter o controle da visão, metencéfalo cerebelo, que está relacionado ao nosso equilíbrio, e o miencéfalo, que é onde tem o bulbo. E o bulbo, pessoal, é o que a gente viu na aula de sistema respiratório. Ele auxilia no controle da respiração. Quanto ao sistema nervoso periférico, periferia, nós estamos falando dos pares de nervos, no caso, os nervos cranianos e os nervos espinais. Os nervos espinais, eles partem da medula, enquanto os nervos cranianos, eles partem do encéfalo. E aí nós vamos ter os gânglios nervosos, onde esses gânglios eles podem ser sensitivos, porque vai ter fibras sensitivas, assim você pode sentir. Os gânglios motores, onde vamos ter as fibras motores, onde essas vão estar relacionadas ao movimento, como também vamos ter os gânglios nervosos mistos, que tanto vai ter fibra sensitiva como motores. Ainda nós vamos ter no sistema nervoso uma divisão que está relacionada à porção motora do nosso sistema periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Ele pode ser simpático e parasimpático. A parte simpática, ela libera noradrenalina, então ela vai preparar o nosso corpo para a ação. Enquanto a parasimpática, ela libera a acetilcolina, e ela está relacionada com a conservação e o repouso dos órgãos. Quando se trata de sistema nervoso, a nossa principal célula é o neurônio. O neurônio é constituído de um corpo celular, onde aqui nós vamos encontrar o núcleo, e dele vai partir os dendritos, que vai dar propagação da informação. Nós vamos ter o axônio, e no axônio nós vamos ter essas bainhas de mielina, e aqui nessa parte aqui nós vamos ter o terminal do axônio. Lembrando que o sentido do impulso nervoso vai ser axônio, corpo celular e dendritos. Ainda podemos observar o arco reflexo. Esse reflexo ele é involuntário. Ele é coordenado pela massa cinzenta da nossa medula espinal. Nesse caso aqui, é quando acontece, por exemplo, quando você toca numa panela quente. Você imediatamente levanta a sua mão, retira dela da panela quente, onde esse movimento é involuntário. Por que ele é involuntário? Porque ele vai chegar apenas na nossa medula e vai ocasionar uma resposta imediata. Aí depois é que nós vamos realmente sentir a dor. Depois dessa revisão, nós vamos fazer a nossa correção da atividade. Questão 1. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central, e que nós vimos que ela é constituída de medula espinal e encéfalo. Então, questão 1, item D. Questão 2. A respeito do sistema nervoso, marque a alternativa incorreta. A. O tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso que possui como célula principal o neurônio. Isso a gente viu
onde que o neurônio é a principal célula e ele é dividido em 3 partes: detrito, corpo celular e axônio. Item B. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento de transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais detrito, corpo celular e axônio. Então, isso aqui é verdadeiro. Item C. Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde o impulso nervoso propaga-se. Bem, esse é o item errado, né? A opção incorreta, pois os neurônios, eles não estão formando um fio contínuo, tá? Ele não forma esse fio contínuo. E assim, ele vai... Por quê? Porque assim ele pode passar o impulso nervoso de forma saltatória e ser bem mais rápido a propagação do impulso nervoso. Item D. Sistema nervoso e sistema endócrino possuem uma íntima relação, sendo que o sistema nervoso é responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzir hormônios. Isso é de fato verdadeiro, né? O sistema nervoso ele está interligado a outros sistemas, não só o sistema endócrino, como também o sistema digestivo, respiratório, né? Um conjunto, na verdade. Questão 3. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? A. Salivar ao sentir o aroma de uma comida gostosa. B. Levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente. C. Piscar com a aproximação brusca de um objeto. D. Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. E item E. Preencher uma ficha de identificação. Veja só que do item A, B, C e D, nós temos respostas involuntárias. Enquanto o item E, para se preencher uma ficha é necessário você ter memória, não é isso? Coordenação motora, que você vai preencher, então você vai escrever. Você vai usar a área da linguagem, né, no qual você vai usar uma língua para preencher essa ficha. Então, dentre todos esse comportamento, preencher uma ficha de identificação vai envolver o maior número de órgãos do sistema nervoso. Questão 4. O cérebro é uma parte do encéfalo que corresponde a aproximadamente 80% da estatura e apresenta uma grande quantidade de sucros e depressões. Marque a alternativa que indique corretamente alguma das funções principais do cérebro. Item A. O cérebro relaciona-se com a coordenação motora dos movimentos e equilíbrio e postura. Bem, falando de movimento e equilíbrio, nós estamos falando então de cerebelo, tá? Não de cérebro, que é errado. Item B. O cérebro relaciona-se com a regulação das funções cardiovasculares, controla a respiração e os reflexos de tosse e espirro. Vejamos só, nós falamos que quando se trata de controle da respiração, nós vamos ter a região do bulbo, tá? Então, aqui está errado. Item C. O cérebro é responsável por processar os impulsos motores e regular a temperatura corpórea. Então, nesse caso aqui, não está relacionado, né? E não ele vai processar esses impulsos motores, né? Então, isso está relacionado mesmo aos gânglios nervosos, tá? Item D. O cérebro, ele relaciona-se, então, com a linguagem, comportamento emocional e raciocínio. Então, na questão 4, questão verdadeira, né, alternativa correta, é o item D, que o cérebro ele se relaciona com a linguagem, comportamento emocional e raciocínio. Questão 5. Para garantir a proteção do sistema nervoso central, 3 membranas fibrosas envolvem a estrutura que o compõe, que recebe o nome essas membranas. Olha só, pessoal, a nossa membrana ela é coberta, tá, pela porção de meninges. E as meninges elas são até subdivididas em dura mater, aracnoide e a pia mater, tá? Então, nesse caso, estamos falando das meninges, né? Portanto, pessoal, né, essa foi a nossa revisão e correção de sistema nervoso. Então, fique em casa e obrigada e até a próxima semana.